Olá, está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana vamos encerrar a nossa série falando sobre tecnologia, Portos 4.0. E para isso vou receber dois estudantes da área de engenharia orientados pelo professor Adilson, aqui da Unisanta, que fizeram o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, focado principalmente em Portos 4.0. Para isso, apresento para vocês esta nova geração que vem chegando no segmento portuário. Meu primeiro convidado é Ítalo Ferreira. Ítalo, obrigado pela presença aqui, é um prazer te ter, demonstrando principalmente para os nossos telespectadores que essa nova geração está preparada para falar em relação à tecnologia e o segmento portuário. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado mesmo. E a segunda convidada é Rafaela Lapetina, estudante também de engenharia. Rafaela, obrigado pela presença. Obrigada prazer pelo convite, ter vocês aqui. Maxwell, é um prazer estar aqui podendo falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Porto e Negócios não poderia deixar de trazer, principalmente para você, telespectador, e para a nossa comunidade portuária, a visão dessa nova geração que chega no mercado portuário. E para isso, vou começar explorando um estudante, um engenheiro, né, o nosso futuro engenheiro, Ítalo, em relação ao que você pesquisou na questão de tecnologia e Portos 4.0 no nosso segmento. Ítalo, qual é a tua visão em relação a isso? Bom, a gente fez uma pesquisa bem elaborada sobre todos os aspectos de tecnologias novas, né, da automação. E aqui no Brasil ainda tem a área processual ainda que está mais automatizada, né, nos portos. Porém, diferentemente do que é feito lá fora, aqui a área processual, a área de operações, de movimentação de container e tudo mais, ainda está bem defasada em relação à processual, né? Ainda está muito fraco nesse ponto. Rafaela, por que nós estamos defasado e qual foi a conclusão que vocês chegaram em relação a essas questões operacionais? Evidentemente, a gente tem um gargalo muito grande na questão processual, sim, eu acho que isso era o foco inicial, mas ainda falta um pouco de visão, né? Um pouco mais de carinho na relação operacional dos terminais de um modo geral e do segmento portuário. O que vocês pesquisaram também em relação a isso? Um dos pontos que a gente pode citar aqui é que a maioria dos nossos terminais, eles são antigos e teriam que passar por um processo de digitalização. Ou seja, muitos deles não foram projetados para receber transtainers, portainers automatizados. Então, eles teriam que passar por todo um processo de digitalização para receber os softwares, tudo para poder funcionar automatizados, para ter um controle remoto, né? Exatamente. Na verdade, a gente está falando em fazer toda a gestão de uma forma remota, como você pontuou, do que efetivamente o controle operacional como é feito hoje. A gente fala muito em comparação de portos internacionais e vocês pesquisaram também em relação a essa automação operacional. Sim. Ítalo, o que é a automação operacional na tua visão? Bom, a automação ela se divide basicamente em duas partes, né? A de processo, como eu citei, e a de operação. A de processo é toda a parte burocrática, né? Parte de papelada, despacho, parte administrativa. E a operacional é a parte de movimentações e tudo mais. Ela se divide nessas duas partes. Aqui no Brasil, a operacional, como você citou, precisa ter um olhar mais carinhoso. Trazer um investimento maior para essa área, para poder fazer com que ela venha crescer um pouco mais, porque ela ainda está meio fraca em relação à processual. Quando a gente fala nessa questão da automação operacional, na visão e no estudo que vocês fizeram, efetivamente, você acredita que o Brasil vai conseguir, em algum momento, espaço-tempo aí, e ter portos automatizados na questão operacional, Ítalo? Olha, de acordo com a nossa pesquisa, a gente crê que sim, porém não a curto, médio prazo, né? A médio e longo, porque demanda muito investimento e muita especialização na área, tanto da parte para conseguir mão de obra especializada para trabalhar nesses novos portos, quanto da parte de aprendizagem do pessoal, né? Tanto parte acadêmica quanto parte de qualificação profissional. E na visão de você, Rafael, eu sei que vocês visitaram o porto também e encontraram aí inúmeros gargalos. Você pode dizer quais foram esses gargalos que vocês encontraram? Bom, um desses gargalos é a falta de mão de obra especializada para que possa operar um sistema de operação.
Falta também a locação da linha férrea hoje em dia dentro dos terminais acaba gerando um transtorno rodoferroviário, atrapalha os caminhões de adentrarem aos terminais quando o trem está passando. E também o esquema estático dos terminais acaba gerando uma maior demora no processo de carregar e descarregar os containers. O que você chama de esquema estático? A posição em que os containers estão. A gente reparou que nos terminais lá fora eles ficam de forma vertical. Nos terminais. Aqui eles são todos armazenados de forma horizontal. Eu gostaria de pegar esse gancho e essa oportunidade, eu gostaria de parabenizar principalmente vocês por esta visão, né? Principalmente quem faz esse comparativo internacional, percebe essa grande diferença no posicionamento dos containers, né? Nos portos nossos, a gente tem os posicionamentos feitos na horizontal, enquanto os portos internacionais fazem na vertical. A grande diferença absoluta disso tudo é a concepção. Onde está a concepção absoluta disso tudo? Os portos internacionais têm foco em movimentação. Os portos nacionais que nós temos aqui, foco em armazenamento. Então, esta é a grande diferença que muitas vezes não contribui e é um impeditivo efetivo para que a gente possa ser mais eficiente nessa questão de automação. Ítalo, não posso fugir deste questionamento, porque vocês dois pontuaram em relação à questão de mão de obra especializada. Sim. Vocês são a nova geração, vocês estão chegando no mercado, saíram agora da universidade. Vocês percebem que isso é muito mais uma oportunidade ou a gente pode dizer que isso está focado em perda de postos de trabalho, Ítalo, na tua visão? Não, na realidade a gente entende que a automação ela é um processo que vem ganhando grandes proporções ao redor do mundo, não só na área portuária, mas em área automotiva, confecções de roupas e tudo mais. Porém, é uma oportunidade para que as pessoas possam sair daquela zona de conforto um pouco e procurar sair da zona de comodidade, né? Procurar se especializar para conseguir uma melhor remuneração e como é que eu posso dizer? Uma qualidade de vida melhor, né? Rafaela, isso é um conflito de gerações, da geração anterior para essa geração atual de vocês? O Ítalo pontuou que é uma nova possibilidade, são novas oportunidades, condições de ganho maior. A gente pode, de alguma forma, não sei se vocês pesquisaram isso no estudo de vocês, que as gerações anteriores não estão preparados para a mudança, enquanto essa nova geração está apta à mudança? Vocês querem mudança e vocês querem mudar? Sim, exatamente. Acaba assustando um pouco, assim como já acontece no Euromax, lá em Rotterdam. O que acontece com o processo de automação, a padronização de carga, diretamente acaba sendo reduzidas a mão de obra e, na verdade, é feita uma relocação, né? Ou seja, é o que ele falou, as pessoas passam a se especializar em alguma coisa e trabalhar em cima disso. Mas, hoje em dia, é claro, a gente vê que tudo está passando para a tecnologia avançando. O que eu quero dizer é, as pessoas, os mais antigos, diferente da gente, que não tem esse certo medo, eles acabam tendo medo de perder os seus postos de trabalho. Só que, por outro lado, a possibilidade que você tem, ou a oportunidade de novos postos de trabalho, desde que você se esforce para se capacitar para isso, você pode ser melhor remunerado? Até mesmo na questão da segurança do trabalho, né? A partir do momento que um terminal ele não tem mão de obra no meio de toda a operações, acaba diminuindo os riscos de acidentes de trabalho. Vocês ficaram um pouco assustados, como eu conheço inúmeros executivos internacionais que vêm para o Brasil pesquisar os portos do Brasil e prestar serviço nos portos do Brasil, com a quantidade de pessoas nas áreas operacionais, Ítalo? Sim, realmente foi, como a gente ainda não tinha conseguido a oportunidade de estar presente numa área portuária, ver as operações de perto, quando a gente teve a oportunidade, realmente foi um baque grande. Foi um choque bastante grande. Porque de início, a gente começou estudando pelos portos estrangeiros, né? Quais portos vocês estudaram? A gente analisou o porto de Rotterdam, o terminal Euromax e, no geral, do porto de Antuérpia, que tem alguns terminais lá na Bélgica, exatamente. Isso. Alguns terminais lá que já trabalham com operações automatizadas. Um porto, que aí fica a minha sugestão até para o telespectador, é o Porto de Algeciras, é um porto semi-automatizado e que eu acho que tem muito aderência com a realidade dos portos do Brasil. Burocracia é um impeditivo para a evolução dos portos? Sim, hoje em dia o Brasil, a maioria dos portos, todos os portos do Brasil, eles estão bem atrelados às legislações. E o Porto de Santos, ele não foge disso. Hoje em dia existe uma instabilidade jurídica,
um alto custo dos tributos para a movimentação das cargas, e tudo isso acaba sendo um empecilho para que esse processo seja implantado aqui nos portos do Brasil. É um processo favorável na tua visão, Rafaela, na tua ótica? É um processo pelo qual os portos do Brasil precisam efetivamente se transformar, vamos dizer assim, não passar, mas se transformar? Ao meu ver, é um processo de extrema importância, porque daqui a pouco o Brasil vai acabar ficando para trás, né? Até mesmo para a gente poder aumentar a nossa demanda, a nossa movimentação de carga, eu creio que a automação ela é bastante importante. Assim como diversas outras áreas já se automatizaram, o Porto de Santos ele precisa se automatizar também. Ítalo, você falou muito em investimento, né? Os investimentos que são necessários para estas questões vinculadas à modernização dos portos do Brasil. Você pode pontuar alguns investimentos que vocês pesquisaram que são necessários? Sim, os investimentos necessários vão tanto da qualificação da mão de obra, que vai ter que passar a ser mais bem qualificada para poder estar trabalhando nessas áreas, além da compra de equipamentos modernos que sejam, como que eu posso dizer, que eles possam ser totalmente automatizados. É isso, exatamente, mais autônomos, e além dos equipamentos de pátio, veículos de movimentação de contêineres na área interna dos terminais. Então, assim, são investimentos grandes que precisam ser feitos. Porém, atualmente, a demanda do porto não justifica esse investimento tão alto, entende? Mas, pelas características do Porto de Santos, a gente percebe que nós temos aí 1 ou 2 terminais com características brownfield, eu não vou dizer nem greenfield, né? São muito mais características brownfield. Outros terminais não possuem essas características. Nós vamos ter que também fazer uma reformulação de infraestrutura desses terminais, Rafaela? Vocês pesquisaram isso? Pesquisamos. Além de tudo isso que o Ítalo falou, a gente também acredita que teria que ser feita uma mudança na infraestrutura dos terminais para poder receber o sistema de automação. Até mesmo porque, como é tudo controlado remotamente, teria que ser tudo pensado, projetado, para que não ocorresse nenhum acidente. Você está percebendo aí em casa que essa nova geração está focada na transformação. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e no segundo bloco a gente vai explorar muito mais o estudo que foi feito por esses 2 estudantes de engenharia. O Porto Negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário e a tua sugestão de pauta. Além disso, não esqueça de seguir a mídia social, o Facebook, o Instagram do nosso programa para que você possa acompanhar todas as novidades que nós temos do nosso segmento portuário. Essa semana recebo os estudantes de engenharia que, capitaneados pelo professor Adilson aqui da Unisanto, fizeram um trabalho de conclusão de curso focado em Portos 4.0. Ítalo Ferreira e Rafaela Lapetini. Eu preciso me aprofundar nesse segundo bloco em relação a esse estudo que foi realizado por esses 2 estudantes. Ítalo, eu vou começar por você. Por que escolher o segmento portuário para fazer um trabalho de conclusão de curso? Olha, o segmento portuário ele é muito abrangente, né? Ele engloba várias áreas, porque quase tudo que nós temos aqui no nosso país chega ou sai por o segmento portuário. Então, assim, é uma área que tem muito a se expandir ainda e é uma área que atrai bastante, por conta da sua grandiosidade, né? Em todas as áreas. Discutível. Rafaela, vocês fizeram esse estudo e eu quero me aprofundar agora com vocês. Vocês escolheram aí o Porto de Euromax, como foi colocado, e Antuérpia também, para poder fazer esses comparativos, né? O que vocês encontraram realmente de grande diferença em relação a estes portos com os portos que nós temos hoje no Brasil? Bom, citando o Porto de Euromax, atualmente ele funciona totalmente de forma remota, ou seja, é tudo feito através de uma torre de controle que controla todas as operações no terminal. E essa torre ela funciona todos os dias, o dia inteiro. 24 horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 365 dias por ano. Por ano. 365 dias. Diferente do que acontece aqui em Santos. A grande diferença, aí eu quero pegar a opinião dos 2. Dos portos internacionais que vocês pesquisaram para os portos do Brasil, é o foco na exceção e não na regra. O que eu quero dizer com isto? Os terminais, eles se preparam para gerir exclusivamente o que é
exceção e não efetivamente a regra. A regra, ela é gerida pelo processo de automação. Ou seja, 95% daquilo que é recebido, né, dentro de um terminal internacionalmente falando automatizado, ele é feito de forma automatizada. E aí esses terminais, através dessa central de controle operacional, vão gerir exclusivamente esses 5% que fazem ou ficam fora da regra. No Brasil é o contrário? A gente gerencia 95% e automatiza 5%? É isso? Exatamente. Hoje em dia, um dos pontos do nosso trabalho é que hoje em dia o Brasil ele não atende a essa porcentagem de pelo menos 95% das cargas serem padronizadas. Hoje em dia ainda existe um número maior de exceções, o que acaba também dificultando para que o processo seja implantado. Ítalo, vou pegar a tua opinião, falei com a Rafaela, o que você enxerga como grande diferença, né, e o que falta para os portos do Brasil em relação ao estudo que vocês realizaram para que a gente possa também se tornar um porto automatizado? Olha, a grande diferença é que os terminais lá de fora eles têm uma movimentação de contêineres muito grande. Então, assim, aqui no Porto de Santos, a capacidade anual é de 6 milhões de teus. Então, assim, atualmente ele opera com menos da metade. Então, assim, para os terminais aqui do Porto de Santos, é mais rentável manter a operação de armazenagem de contêineres do que a movimentação propriamente dita. A gente percebe que toda vez que a gente fala em automação, existe uma preocupação muito grande com perda de postos de trabalho. O que vocês enxergaram no estudo que realizaram efetivamente nessa questão da mão de obra, Rafael? Especificamente aqui no Porto de Santos, ele tem área para que seja ampliado, para que seja trago novos polos industriais próximo ao Porto de Santos, e toda essa mão de obra que acabaria ficando perdida por conta da falta de especialização para atuar na automação, ela poderia ser relocada para esses novos postos, novas indústrias que chegariam perto do Porto de Santos. Ítalo, a gente pode dizer que os portos do Brasil, e principalmente o nosso país, são interessantes e atrativos para investidores internacionais? Vocês pesquisaram sobre isso também? Sim, sim. O nosso país ele é bem atrativo para os investidores internacionais, só que as indústrias elas acabam ficando longe do porto por conta dos impostos que são cobrados aqui na região portuária, que são muito altos. Que impede... O que acaba impedindo a movimentação desses contêineres numa área mais próxima, né? Ter uma interação maior entre os dois pontos, né? A indústria e o porto. O que fomentaria o segmento. Exatamente. Diferente do que é feito lá fora, as indústrias são coladas nos portos. Então, acaba facilitando essa interação entre os dois pontos, entendeu? Até propriamente o processo logístico. A gente está chegando ao final do nosso programa e aí agora eu tenho que pedir para os dois, pela especialidade que vocês têm, pelo tempo que demandaram e pelo sucesso que foi o estudo de vocês, fazerem para nós, aqui do Porto de Negócios, um resumo em relação ao que é e o que foi esse estudo realizado por vocês. Vou começar pela Rafaela, depois quero ouvir a opinião do Ítalo. Rafaela, com toda a experiência, essa bagagem que o estudo lhe trouxe, o que você pode e de que maneira você poderia resumir todo esse estudo de trabalho de conclusão de curso que vocês fizeram? Bom, a gente pode resumir e já concluir o nosso estudo. A gente tentou levantar toda a história, não atacamos direto a história ao processo de automatização, a gente pôde levantar toda a história, ver o que precisava se adequar. Hoje em dia, os portos eles precisam passar por grandes adequações, seja na infraestrutura, seja nas legislações, em várias áreas, para que possa ser implantado esse processo. Hoje em dia, o Brasil ele não atende à taxa de padronização, que é um ponto importante. Há também a necessidade de se fazer a relocação das pessoas que trabalham nessa área. Seria bom o investimento das universidades em cursos focados nessa área também de automação, para que o pessoal pudesse ter para onde correr e se especializar. E, ao meu ver, esse processo ele é sim possível no Brasil, como o Ítalo falou, a um médio, a longo prazo, e é algo que precisa ser mais estudado. A gente não encontra estudos sobre automação. Até foi por isso que a gente escolheu um pouco estudar sobre isso, porque em tudo que a gente viu, pesquisou, é muito difícil de achar estudos em cima dessa área. Ítalo, qual é a tua visão, o teu grande resumo
em relação a todo o estudo que vocês realizaram? Como a Rafaela disse, né? Realmente é uma área que precisa ser muito estudada ainda, porque a gente, inclusive, foi até uma dificuldade que a gente teve na elaboração do nosso trabalho, conseguir achar bibliografias que pudessem nos dar uma base para a gente poder elaborar ele. Então, assim, o Brasil, ele precisa passar por essa modificação nos portos, né? Querendo essa adaptação, até para poder continuar na briga no mercado de trabalho, no mercado internacional, para poder se manter entre os melhores, entre o país Até porque que a própria palavra já diz, é comércio exterior, né? Envolve inúmeros países, não é comércio interior. Então nós temos que seguir o regramento internacional também. Exatamente. E esse processo, ele tem que ser precedido de uma política que possa, de uma política de estudo para não ter impactos sociais, porque assim, em outras áreas já teve esse sistema de automação total e o pessoal foi relocado em áreas de logística e áreas administrativas, porque a partir do momento que você passa a automatizar completamente um terminal, por exemplo, ele vai ter uma operação maior, então você vai precisar de uma maior quantidade de pessoas na área de logística e administrativa para poder lidar com essas operações. Rafaela, só para a gente poder concluir, a gente percebe que existe um cabo de guerra aí, ou seja, a falta de capacitação e a falta de localidades para que essa mão de obra possa se capacitar também? Sim, exatamente. Hoje em dia é uma batalha grande, porque as pessoas, elas hoje em dia, não existe meios para elas se especializarem, hoje em dia é algo que não é tão abordado, por mais que se fale muito em Porto 4.0, aqui a gente não encontra meios da pessoa se capacitar para trabalhar nisso. E acaba ficando essa guerra. E aí, me parece que falta a transição de conhecimento mesmo, efetivamente falando, né? Você investe em tecnologia, mas você tem uma dificuldade muito grande de transicionar isso para as pessoas que vão operacionalizar todos esses processos de automação nos portos do Brasil. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Rafaela, deixa eu te agradecer pela tua presença aqui no Porto e Negócios. Foi um prazer muito grande fazer esse programa com vocês, principalmente porque vocês são a nova geração. Eu acho que isso é importante, a gente ter a consciência da visão que vocês têm em relação à maior joia que nós temos no nosso país, que é o segmento portuário. Obrigado pela tua presença. Obrigada a você pelo convite, Maxwell. Muito obrigada. Ítalo, obrigado pela tua presença aqui. É um prazer te ter aqui juntamente conosco. Como eu disse para a Rafaela, são vocês que vão fazer a transformação no estudo que efetivamente vocês acabaram de realizar. Parabéns pelo estudo. Muito obrigado, Maxwell. É um prazer ter a oportunidade de estar falando um pouco mais sobre o nosso trabalho e muito obrigado mesmo. Queria também agradecer o professor Adilson. Adilson, muito obrigado por disponibilizar os teus 2 estudantes. Deu para perceber que você fez o trabalho com extrema excelência. Está aí o conhecimento da nova geração. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, 90% do sucesso está baseado simplesmente em insistir. Um forte abraço e até semana que vem.